PLR, participação nos lucros e resultados. Está previsto em lei. Você sabe como que funciona? Como que você pode usar? Quais são as consequências do PLR? Quanto você pode distribuir? Será que é igual para todos os funcionários? Pode ser setorizado? Quais são os requisitos para implantar um PLR, Programa de Participação nos Lucros e Resultados? Quais as consequências jurídicas disso? Parece abertura de Globo Repórter, mas não é. Vou explicar todas essas dúvidas neste vídeo após a vinheta. Vamos lá? Muito bem, vamos dividir esse vídeo em várias camadas porque eu tenho muito a te contar sobre o PLR, começando sobre o que é o PLR, o que é a participação em lucros e resultados. Como o próprio nome já diz, o funcionário ou alguns funcionários ou todos podem participar, ter parte do lucro ou do resultado da empresa. Então é um programa organizado, escrito, que irá prever quanto dos lucros e resultados um funcionário, mais funcionários ou setores de funcionários poderão receber após apurado o lucro ou resultado dessa empresa. Isso é utilizado pelas empresas como mais uma vantagem, mais um benefício para os funcionários e, de certa forma, para atrelar a dedicação do funcionário ao resultado da empresa e ele fazer parte daquele resultado, não como dono. Ele não é acionista da empresa, ele não tem o equity da empresa, mas ele participa de um pedaço do lucro e do resultado, porque afinal de contas ele contribuiu para isso, ele se dedicou a mais, ou ele ou eles, algumas pessoas, setores, espaço, etc. Então, muito bem, Eduardo, eu tenho interesse nesse PLR e parece que faz sentido. Os meus funcionários se dedicam muito, eu acho que é justo que eles tenham um pedaço desse lucro e resultado, mas sem se tornarem donos dessa empresa, mandar na empresa, mas apenas ter um pedaço desse lucro e resultado. Como que eu implanto a participação em lucro e resultado na minha empresa? Você tem dois caminhos. Primeiro caminho, acordo coletivo de trabalho. O que é um acordo coletivo de trabalho? É um documento escrito, feito acordo entre a empresa e o sindicato dos empregados. Então, nesse acordo, tudo muito bem escrito e detalhado, a empresa irá definir quais são os critérios, os resultados ou as condições em que ela vai pagar parte desse lucro e resultado para um grupo de funcionários, para todos os funcionários, para setores, etc. Já adiantando a minha resposta, pode ser diferente o valor para cada funcionário, para cada setor, para cada critério? Sim, o dono da empresa tem esse poder de criar esse acordo, esse PLR, com diferentes critérios. Não precisa ser o mesmo valor para todos os funcionários, todos os setores, etc. Só que fazer acordo coletivo depende do aceite do sindicato. Então talvez comece aí um processo negocial sobre o que vai constar nesse PLR, nesse Programa de Participação de Lucros e Resultados. Então caminho 1 que você tem, acordo coletivo com o sindicato. Caminho 2, comissão paritária. É um nome meio estranho, É assim que está na lei. A comissão paritária é uma comissão de funcionários, de trabalhadores, que vai se reunir de forma organizada. Precisa haver uma eleição, quem vai ser o presidente dessa comissão paritária, ele vai representar os empregados, e essa comissão paritária assina esse acordo de PLR com representantes da empresa. Ocorre que esse acordo assinado pela comissão paritária também precisará passar por avaliação e validação do sindicato. Então não é um acordo coletivo escrito direto com o sindicato, mas também depende passar pelo sindicato e ter a participação aceite, a noção, o conhecimento, o sindicato precisa estar ciente desse acordo que foi feito. Então, importante ponto, seja por um caminho ou outro, a empresa precisará passar pelo sindicato, por uma negociação com o sindicato, por uma explicação, para ter um PLR, Programa de Participação em Lucros e Resultados, válido juridicamente para produzir os seus efeitos. Muito bem, agora, sabendo que o PLR ele é um programa ele é um programa extra que vai pagar aos funcionários algo a mais do que o salário fixo, do que a comissão, do que a premiação, é algo extra, o PLR, existem na legislação vantagens tributárias para a empresa e para o empregado.
A empresa que pagar o PLR, esse valor pago com o PLR será isento de INSS, a empresa pagaria INSS, e ele é retirado da base de cálculo do imposto de renda. Então, se a empresa gastar R$100 mil com PLR, na hora que ela for fazer a apuração da base de cálculo do imposto de renda que a empresa precisa pagar, ela pode deduzir da base de cálculo do imposto de renda esse valor pago com o PLR. Além do que o pagamento deste PLR não será tributado com INSS. Duas vantagens tributárias para a empresa que adota e paga o PLR. Então, gera uma redução tributária também. Uma conta que vale a pena fazer. Muitas vezes a empresa já terá que pagar muito imposto de renda e ela quer reduzir sua base de cálculo. Ao invés de contribuir com imposto de renda para o governo, implanta um programa de PLR, distribui o valor entre os funcionários, ao invés de passar pelo governo, vai reduzir da base de cálculo, talvez não tenha depois imposto de renda a pagar. É uma vantagem tributária, bem como de INSS. E para os funcionários, qual é a vantagem ao receber PLR? O PLR ele é isento de INSS, como eu já disse, então o funcionário também não vai pagar INSS, a cota dele, sobre o PLR. E ele vai pagar sim imposto de renda à pessoa física, mas em uma alíquota diferenciada, mais vantajosa. Portanto, o PLR ele traz vantagens tributárias tanto para o empregado quanto para a empresa. Deve ser instituído mediante acordo coletivo ou pela comissão paritária com aprovação do sindicato. Você precisa de um documento formal, muito bem escrito, de uma negociação com o sindicato para que isso tenha validade jurídica e gere os efeitos que eu falei de vantagens tributárias. O PLR é uma forma de distribuir parte dos lucros ou resultados de forma organizada e previsível, conectando os funcionários com o interesse de lucro da empresa para que, se alcançado aquele resultado, parte dele será distribuído aos funcionários. E assim, é possível que as empresas consigam um empenho e uma dedicação extra a mais, sabendo que o funcionário terá um ganho extra a mais também, que pode ser diferente por setores ou por cargos. Então, resumi para você todo esse vídeo aqui ao final, espero que tenha gostado, que esse vídeo tenha trazido esclarecimentos importantes para você tomar as decisões à frente da sua empresa. E caso tenha ficado alguma dúvida ainda, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou procurar ler e responder essas dúvidas que você tenha. Não se esqueça de clicar no botão de gostei, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e encaminhar esse vídeo para algum colega, amigo que esteja com essa dúvida sobre o PLR. Tenho certeza que ele vai ficar grato e você vai ajudar ele, tá bom? A gente se vê nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá. Tchau!